e coloca o Cebolinha no lugar do Gerson. Porque ele passa a jogar no contra-ataque. No Flamengo termina o jogo com o Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro, Gabigol na frente, visivelmente em melhores condições físicas, e o Everton Ribeiro para tentar fazer essa construção de passe para contra-ataque. O Flamengo não faz outro gol, mas ele traça a estratégia dessa forma. Vou usar a velocidade, vou usar o arranque, percebendo que o Vasco tentaria na reta final do jogo, como tentou, né? Uma blitz um pouco maior. Foi um grande jogo de futebol, embora o placar pequeno, um grande jogo, um grande duelo tático, e o Flamengo venceu, tem que comemorar muito isso, segunda vitória com o Tite, mas também um jogo que o Vasco mostrou que tem condições de brigar para permanecer na primeira divisão. Próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Grêmio. O Grêmio e Flamengo, na verdade, porque é em Porto Alegre, e depois Flamengo e Bragantino. Agora, olha a sequência do Vasco. A gente estava comentando, todos os jogos são difíceis para todo mundo, ainda mais nessa fase. O Vasco tem o Internacional na quinta-feira em São Januário, uma pedreiraça, o Inter. Depois de enfrentar o Internacional, em casa, o Vasco sai para enfrentar o Goiás. Confronto direto, no domingo. Esse domingo próximo agora, Goiás e Vasco. Depois de enfrentar o Inter e enfrentar o Goiás, Cuiabá e Vasco. Outro jogo fora de casa. E para fechar os 4 próximos jogos do Vasco, Vasco e Botafogo. No Raulino de Oliveira está marcado, dia 5 de novembro. Olha a sequência, os 4 próximos jogos do Vasco. É só pedreira. É sempre pedreira, mas vamos lá. O Inter fora de casa não é o mesmo Inter do Beira-Rio. Não é o mesmo? Não é. Iner Valência não joga, Alan Patrick... O desempenho é diferente. Olha o desempenho. A gente falava até na rodada passada do quanto São Paulo e Internacional se assemelham no desempenho fora de casa no Campeonato Brasileiro. São Paulo não venceu fora de casa. Isso não quer dizer que o Inter não possa vencer o Vasco fora. Pode. Exato. Mas ele tem tido, ao longo do campeonato, um desempenho muito inferior fora de casa àquele que ele possui jogando no Beira-Rio. Cuiabá, Goiás. Goiás é um time que está ali lutando adversário direto. Então, tecnicamente, vai ser um jogo de muita garra. O Goiás se fecha bem. Deve ser na Serrinha, né? Mas, tecnicamente, não é um adversário, em termos técnicos, muito superior ao Vasco. Está no mesmo bolo ali do Vasco. Então, não é desespero. É na Serrinha. E aí o Botafogo, sim. É o Botafogo que vai estar brigando por título, que vai estar precisando muito de resultado. Antes do Botafogo tem o Cuiabá. Cuiabá é outro. Na Arena Pantanal. É outro que não é muito superior ao Vasco. Está na tabela acima do Vasco, não muito, mas não tem jogado melhor que o Vasco. Então, não é a pior das tabelas, não. Acho que é uma tabela que o Vasco tem oportunidade de fazer alguns pontos aí para tentar se manter fora, sair da zona de rebaixamento. Se fosse antes do Ramon, eu diria que não. Mas agora, com o Ramon e com a chegada dos jogadores, é super... A pedreira aí é o Botafogo. Tem que dar graças a Deus que tem os confrontos diretos, que é a chance de puxar o outro. Eu gosto de ter confronto direto numa situação dessa. Eu quero ir pro pau com quem tá brigando comigo. Mas quando você tem perspectiva, né, professor? Então, mas o Vasco hoje é um time que pode pensar em ganhar do Goiás fora. Pode pensar em ganhar do Cuiabá. O Cuiabá ainda não tá nesse bolo, mas dependendo do que acontece no caminho... Tem Cuiabá e Corinthians. Não está seguro fora, não. Não, também acho que não. Não está seguro. São 2 jogos acessíveis, um jogo com o Inter, que eu acho que esse Vasco tão forte contra o Santos na Vila, não, mas... Não, contra o Inter eu acho que é um jogo que conseguiu levar 4 gols desse Santos. Conseguiu o Vasco. Naquele momento, né, Abel? Mas o Vasco mas a oscilação, de hoje é mais confiável que o Santos. Não, mas a oscilação acho que vai acontecer como tem acontecido com todos os times. Inclusive o Botafogo agora. Isso eu acho que é natural. E aí, óbvio, quando você tem uma qualidade técnica, um trabalho de longo período, a oscilação ela fica um pouco mais minimizada. Agora, quando você está numa briga por zona de rebaixamento, que você, quando pontua, respira só um pouco, mas os outros vêm atrás, pontuam e fica essa bola de neve, é natural. E uma hora tem que pagar a conta. Por que agora tem que ganhar do Goiás fora? Porque perdeu do Goiás em São Januário. Exato. O turno. Então, é isso. Mas o mais importante é que o Vasco vem apresentando futebol. Vem. Né? Muito melhor do que apresentava No geral antes. vem, No geral vem, mesmo quando não... Por exemplo, ontem, quando perdeu o jogo, ele fez um bom jogo. Não é um futebol que sobra, né? Não é assim, mas é um futebol que compete. É que demorou, disputa. Demorou. Demorou para reagir. Se você pegasse só o segundo turno, o Vasco não estaria disputando título, nem vaga para Libertadores, mas estaria muito mais tranquilo em relação ao rebaixamento. O Vasco é o passivo. Um passivo de pontos aí. Que sai muito de trás, né? Quando o Ramon Dias assume o Vasco, o time tinha 9 pontos. Exatamente.
Era o lanternão. O Vasco fez 16 pontos no primeiro turno, não foi isso? Em 19 jogos ele fez 16 pontos. E agora ele já fez 14, só que ainda faltam 10 jogos para acabar. Então ele fez 14 em 9. Olha a Em diferença. 9 jogos no segundo turno, ele fez 14 pontos. E no primeiro turno, com 19 jogos, ele só fez 16. O problema Ele tem foi- 30. Se você Ele pegar vai fazer muito mais pontos no segundo Se você turno. pegar o segundo turno dessa galera que tá embaixo, Bahia, Santos, Vasco, Goiás, em relação ao que foi o primeiro turno, eles não estariam, entre aspas, brigando para cair. Aí essa turma Por de isso que o baixo... segundo turno, em geral, é mais difícil para todo mundo. Essa turma de baixo tem quem não tenha ponto, tem quem não tenha bola. Tem quem não tem os dois. tenha ponto e não tenha bola. O Vasco não tem ponto, mas no momento tem bola. Tem bola para sair dessa situação. O Bahia, que agora deu uma disparada, não tem ponto, mas tem bola. O Corinthians e o Cruzeiro têm mais ponto que bola. Pela bola que eles não estão jogando, eles têm até ponto demais. E o Santos? O Santos não tem ponto e parece que E agora oscila não na tem bola. bola e não tem tranquilidade, né? Depois de um 7-1, O Diga, jogo amigo contra o Leão. Curitiba vai ser difícil. Vamos na hashtag F360BR. Olha aí, eu gosto. Eu sabia que você ia falar. Eu gosto. cadê o Fernandinho do Cavaco? Alô, Fernandinho do Cavaco, volta pra gente. Não tem o Fernandinho Ele do mandou Cavaco? mensagem ontem Mandou? na transmissão lá da Premier League que eu Eu tava acho fazendo. que ele mudou o Sábado, horário né? dele. Mas Sábado. tem o Fla Bayern. Olha que mistura, hein? Não acho que o Vasco merecia um resultado melhor. Eles tiveram apenas uma chance de gol, que foi na defesa do Rossi. O Flamengo teve algumas. Cabeçada do Arrasca no primeiro tempo, falta, chute de fora da área, cabeçada do Fabrício Bruno na trave, etc. Inaraí de novo conosco. Bom dia, Inaraí. O Vasco jogou como nunca e perdeu como sempre. O Fla hoje está organizado. Talento com organização. Resulta em vitória, disse a rubro-negra Inaraí. Inara. O Vasco finalizou 7 vezes no gol. Contra 5 do Flamengo. Tô falando só a finalização no alvo, né? O Fla Bayern e a Inaraí que vestiram um manto E rubro-negro. o pra gol... Não, o Flamengo teve Estão bons momentos certo, no o jogo foi sim. bom. É, Mas o Vasco só o teve gol um. mais perdido pelo Vasco não foi pra fora nem defendido. Como eu falei, o Zé Gabriel tirou a bola do gol, deu uma de zagueiro. Caetano Júnior, se os jogadores do Brasil melhorarem, pode ser que o Tite convoque para a Seleflá. Sim, estou mais iludido que a noiva do Rafael Prats, achando que ele vai marcar a data. Malvadão 2024 está só aquecendo. Ué, agora o Caetano Júnior entrou no time lá do... Como é o nome do... Que fala sempre O professor? É o professor. Não, que fala do casamento do Prats, Não, o esqueci. professor. Tudo. Igor Brunelli. Aí do Brunelli, é verdade. Caetano Júnior é amigo do Igor Brunelli. Temos Eugênio Leal na nossa tela para mais um Olho Leal, agora falando de Flamengo e Vasco, Eugênio. Vamos ver o gol do Flamengo. O lance do gol do Flamengo, repito, que essa jogada aqui não foi falta. A gente está vendo aqui, o árbitro paralisou o jogo devido a um choque entre 2 jogadores do Flamengo e um do Vasco para atendimento médico. A partir daí houve substituições e o jogo se reinicia nesse instante aqui com posse de bola para o Flamengo. E aqui a gente já vai ver as mudanças que ele fez no time do Flamengo. A bola vai girar aqui do Léo Pereira, vai lá na direita no Wesley. A gente está vendo aqui o Flamengo muito bem postado, organizadíssimo. Na sua linha de 4, o Wesley aqui não está saindo com 3, tá? Está saindo com 4. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. À frente desses 4, Thiago Maia e Pulgar. Olha ali, tudo bonitinho. A gente vai ter já nesse lance aqui, pela direita, o Luiz Araújo, pela esquerda o Gerson, Arrascaeta e Gabigol mais à frente. Então a bola está rolando daqui. Vai lá na direita, tá tudo fechadinho, não tá? Vasco jogando num 4-3-3, que sem a bola vira um 4-1-4-1. Tem um primeiro volante, linha de 4 e um homem na frente. Tá? Já é o Orelhano aqui pela direita que tinha acabado de entrar no lugar do Paê. O Flamengo vai girar essa bola sem achar o espaço, está marcado ali no meio campo, né? Não tem como fazer aquela jogada fluir. E aí inverte aqui para o lado esquerdo. Vai encaixar um passe justamente nas costas do Orelhano. Para o Gerson. Chegou no Gerson. E aí, só para voltar um pouquinho antes do Gerson, perceba o movimento do Thiago Maia, que está marcado pelo Paulinho. Ele vai entrar nas costas do Paulinho e se oferecer para receber o passe. Quando o Gerson recebe a bola, o Paulinho não acompanhou. E aqui começa. Chegou atrasado o Paulo Henrique, que era o lateral direito do Vasco. Um pouquinho tarde, permitiu ao Gerson girar e fazer essa bola chegar até o Thiago Maia. Quando chega no Thiago Maia,
O Paulinho já está atrás da jogada. Mais liberdade para o jogador do Flamengo receber essa bola. Tudo vai ser nessa velocidade. E aí, de novo, o Thiago Maia vai fazer o mesmo passe que ele recebeu do Gerson, vai fazer lá na frente para o Gabigol, que vai chegar na frente também da marcação do Vasco. Está atrasado ali no caso o Medel. Enquanto isso acontece, sai da área o Gabigol, fica como centroavante lá o Arrascaeta. Aqui atrás, o Gerson vai se antecipar à marcação do Vasco e vai fazer a movimentação para a área. Você vê que tem outros jogadores do Vasco que estão na frente dele. Essa é uma chave do gol também. O cruzamento vai ser interceptado pelo Léo, mas olha como chega rapidamente na frente dos jogadores do Vasco o Gerson para bater. A bola ainda desvia no meio do caminho e vai morrer na rede. É um Flamengo estruturado, organizado, entendendo os espaços possíveis. O Gerson, na sua primeira jogada pelo lado esquerdo, talvez isso tenha confundido um pouco a marcação. Ué, cadê o Gerson? Não está na direita, está na esquerda. Demora a chegar a marcação. A movimentação inteligente do Thiago Maia se antecipando ao Paulinho e o passe dele na ponta abrindo para o Gabigol, que sai como um jogador de lado, mas fundamental, o Gerson perceber, ali vai dar rebote para mim. Ele corre e chega antes da marcação do Vasco para chutar e fazer o gol. Thiago Maia, que vocês ficaram defendendo várias vezes, tem que sair do time. Olha aí, jogador de bola. Né, professor? Às vezes é como você utiliza o cara, né? Possibilidade que você dá para ele. E o suporte que você dá para ele, né? Esses volantes, eles têm muito a crescer com o Tite. E é fundamental essa linha de 4 com 2 volantes fixos, dando uma sustentação para o time. E os jogadores de lado do ataque voltando para ajudar no bloqueio. O Gerson tem se transformado no principal jogador do Flamengo ultimamente, não só pelo aspecto técnico, mas também pelo aspecto tático. Contra o Cruzeiro, o Flamengo se arrumou quando ele foi para a direita. Ontem, contra o Vasco, ele começou na direita e o gol sai quando ele sai da direita para a esquerda. Ele inicia a jogada do gol e acaba finalizando essa mesma jogada. É um jogador que a gente já conhece, né? O Coringa do Flamengo, que dá ao Tite muitas possibilidades de uso durante a partida. E isso ajuda a iludir o adversário. Por isso, concordo muito com o nosso amigo Rafael Prates, que sempre nos assiste. Quando o Rafael Prates disse, para mim, é o Adílio dos tempos modernos. Concordo, o Rafael Prates tem razão. Você que fala isso, Abel. Sim. Não, comparação é o Prates. Amigo Rafael Prates. Prates gosta de comparação. Adora. Ele prioriza as comparações. Menção honrosa à participação do Gabigol, hein? Gabigol não é jogador de se jogar fora, não. Você está querendo cavar uma vaga para ele? E o Tite traz isso, hein? O Tite faz com que todo mundo fique mais ligado, mais atento. Parece um time como um todo de jogadores mais focados em trabalhar, em ganhar espaço, em entender o coletivo. Acho que o Tite traz uma aura de respeitabilidade. Isso aí. Beleza. Que faz com que todo mundo entre um pouco mais dentro da ideia de profissionalismo que ele e sua comissão técnica trazem. E isso faltava ao Flamengo. E eles estão conseguindo dar, pelo menos nesse início, a sensação é de que todo mundo... Opa, agora tem alguém aqui que a gente precisa respeitar e trabalhar junto. Me parece que é esse o caminho e é muito positivo.